Hoje eu gostaria de falar para os irmãos um tema, e eu coloquei um tema nessa mensagem, que é encontro com Deus. Encontro com Deus. Irmãos, o encontro com Deus é a única coisa que muda o homem. A única coisa que muda o homem é quando ele tem um encontro com Deus. Muitas pessoas acham que tiveram um encontro com Deus, mas nunca tiveram encontro com Deus, né? Jó achava que conhecia Deus. Já pensou, irmãos? Jó achava que conhecia Deus. E lá no capítulo 42, no final do livro de Jó, Jó falou assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de todo aquele processo que Jó passou, vocês conhecem o processo que Jó passou. Jó ficou doente, Jó perdeu tudo, né? E depois de todo aquele processo, ele falou assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Existem situações na nossa vida que nos levam a conhecer a Deus. E conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Eu falo que deve existir dois focos na vida do ser humano, que é conhecer a Deus e ser conhecido de Deus, né? Nós precisamos buscar conhecer a Deus através da sua palavra, através da oração, e também ser conhecido de Deus, porque a pior frase que alguém poderá ouvir na sua vida é: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É a pior frase que alguém vai poder ouvir na sua vida: eu não conheço você. Você já pensou, irmãos? Ouvir da boca de Deus: eu não te conheço? Então, meus irmãos, a melhor coisa é conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Louvado seja Deus. Embora Jó não tivesse esse conhecimento de Deus, Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos: é necessário ser conhecido de Deus e confiar em Deus, crer em Deus. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que, sinceramente, eu como pastor da igreja, tenho sempre, não só a vontade, porque não posso ser movido pela vontade, mas tenho a obrigação de orientar a igreja. Meus irmãos, a figura da igreja contemporânea é muito perigosa, meus irmãos. A figura da igreja contemporânea é muito perigosa. Nós estamos vivendo, talvez, o período, para quem acredita que aquelas 7 igrejas do Apocalipse são 7 tipos de igreja, mas também são 7 dispensações de igreja. E eu considero que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a dispensação da igreja de Laodiceia. Não estou falando da igreja local, mas eu estou falando do raio-x da igreja na face da terra, e principalmente aqui do Brasil, uma igreja forte, uma igreja grande, que a gente tem visto que o inimigo tem tentado roubar, meus irmãos, a direção, o direcionamento da igreja. Porque, meus irmãos, nós temos visto uma luta, uma guerra, uma briga, porque os crentes inventaram de confiar no homem. Os crentes inventaram de confiar no homem. E, meus irmãos, nós não podemos misturar as coisas e confiar em homens. Nós precisamos confiar em Deus. Alguém aqui sabe qual é o texto central da Bíblia?
Alguém sabe qual é o texto central da Bíblia? Antigamente tinha muito isso, principalmente nas escolas dominicais. Qual é o maior versículo da Bíblia? Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual o maior capítulo da Bíblia? Qual o menor capítulo da Bíblia? Qual o versículo central da Bíblia? E o versículo central da Bíblia, eu nunca me esqueço quando a minha professora lá no departamento de adolescentes me ensinou o versículo central da Bíblia. Alguém sabe qual que é o central da Bíblia? Sem olhar no Google... Salmo 118, versículo 8, eu queria que um irmão que tem uma voz bem forte, abrisse a sua Bíblia no Salmo 118 e o versículo de número 8, e lesse esse texto para nós entendermos e aprendermos qual é o versículo central da Bíblia, e você nunca se esqueça disso. Você que veio confiando sempre na tecnologia, hoje caiu do cavalo, ficou sem, não é? Mas você que trouxe ainda a sua Bíblia, abra ela no Salmo 118, versículo 8, e risque aí, que é o versículo central da Bíblia. Alguém com voz bem forte, leia para mim, por favor. Amém. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o versículo central da Bíblia, meus irmãos. Nós não podemos confiar no homem, nós precisamos confiar em Deus, porque é em Deus que está a nossa salvação. Nós temos visto, meus irmãos, a figura da igreja atual depositando a sua confiança nos governantes muitas vezes. E quando a gente olha, e eu vou dizer para vocês aqui, não tem aqui nenhum ativista político. Aqui não existe um pastor ativista que defende A ou B, mas quando você olha para um lado, você vê alguém se prostrando diante das imagens de escultura, se prostrando diante esqueci o nome, dos ídolos da Umbanda, do Candomblé, enfim, e aí a gente pega e deposita a nossa confiança neste homem, e quando a gente olha para o outro lado, você vai ver um homem se curvando diante de Maria, e alguns falando, esse é o homem de Deus. Tome cuidado, meus irmãos, é perigoso confiar no homem. E a Bíblia diz, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então você coloca a tua confiança diante de Deus. É Ele quem vai te ajudar nas horas difíceis, é Ele quem vai te ajudar nas horas de tribulações, é Ele quem vai te estender a mão na hora, aleluia, que você mais precisar, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E procure ter um encontro diário com Deus. Procure ter um encontro diário com esse Deus, que pode te ajudar, que pode preencher a ausência, a carência e a necessidade do seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite: encontros com Deus produzem muitas coisas. Algumas pessoas têm encontro com Deus e são libertas. Algumas pessoas são curadas no encontro com Deus, mas eu quero citar aqui para os irmãos que nem sempre o encontro com Deus promove um benefício material. Nem sempre o encontro com Deus promove a cura do corpo. Nem sempre, meus irmãos, porque eu vou dizer para vocês, nós estávamos dizendo hoje de manhã aqui no ensaio, meus irmãos, o milagre de Deus, ele serve para mostrar que Jesus é ungido de Deus e Ele cura. Mas eu vou falar para você uma coisa, tem muita gente que experimentou o milagre de Deus e não quer nem saber do Deus do milagre. Como que é, irmão Salve? Quer a bênção, mas não quer saber do dono da bênção. Quer o milagre de Deus, mas não quer saber do Deus do milagre. Você lembra daquela história dos 10 leprosos? Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 ao versículo 19. A Bíblia diz assim, Lucas 17, 11 ao 19.
Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou no meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Irmão, 10 leprosos, que perderam a família, perderam o emprego, perderam a convivência, estavam longe de casa. Agora eles viram Jesus passando e gritaram assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que Jesus fez, meus irmãos? Curou os 10. Curou os 10, que maravilha, né? Já pensou, meus irmãos? Jesus, olha, vai e mostra-se aos sacerdotes. Eles foram e mostraram-se aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Versículo 15: e um deles que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Dos 9, irmão, dos 9 curados, um só voltou. Dos 10 curados. Obrigado, mano. Olha, dá uma estatística aí de 90% de ingrato e 10% de grato, irmão. E aí um voltou, e ele caiu aos pés de Jesus, e a Bíblia diz: e este era estrangeiro, ou este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram limpos os 10? Onde estão os 9? Irmão, os 9 até hoje ninguém encontrou. Estão correndo por aí. Aqui eles não estão. Os ingratos até hoje estão correndo por aí, irmão. Foram curados por Deus, foram libertados. Eu conheço gente que tem tanto testemunho lindo, irmão, maravilhoso. Cadê o irmão? Irmão, desviou. Faltou um encontro de verdade com Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos trabalhar em uma igreja que não gira em torno de curas divinas. Tem cura divina aqui também, mas nós não vamos ficar rodando em volta de cura divina, nem de bens materiais. Mas nós vamos amarrar a cordinha nossa no pé da cruz de Cristo, e vamos dar a volta só em volta do pé da cruz de Cristo. Se for para sofrer, é na cruz de Cristo. Se for para ser abençoado, vai ser ali. Se for para ser prosperado, vai ser no pé da cruz de Cristo. Porque nem sempre o encontro com Deus vai gerar cura do corpo, meus irmãos. E eu chamo vocês a atenção para ler Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32. Gênesis capítulo 22, versículo 32, capítulo 32, versículo 22 ao 32, que diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas mulheres, suas servas, seus filhos, e passou o val de Jaboque. Quem é esse rapaz aqui? Jacó. Passou o val de Jaboque. O homem estava numa situação difícil, irmão. Estava enrolado, irmão. Tinha acabado de sair de 14 anos de trabalho para conseguir a mulher que ele queria. Esaú, seu irmão, odiava ele, queria matar ele. Agora ele precisa ter um encontro com Esaú, seu irmão. E aí, meus irmãos, ele manda as mulheres na frente, manda os meninos na frente, e ele vai atrás. Situação difícil, né? E ele vai atrás. E tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. E Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, que até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó.
Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, meus irmãos, no capítulo 32, ele teve um encontro com Deus. E Jacó gostava da bênção, irmão. Não gostava? Jacó era um rapazinho que gostava da bênção. Ele até comprava a bênção, irmão. Dá a sua bênção, Esaú. Eu te dou um prato de lentilha aqui. Oh, eu gosto de bênção. E Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque e falou assim: eu não te largo enquanto você não me abençoar. E ali luta e vai, luta vem, eu quero a bênção e tal. De repente, meus irmãos, foi tocado na junta da coxa. E ali naquela noite, Deus muda o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, para Israel, que é aquele que lutou e venceu. E dali sai Jacó, meus irmãos, curado? Arrastando a perna. Às vezes o encontro com Deus faz a gente sair arrastando a perna, irmão. Nem sempre um encontro com Deus vai te sair pulando, cheio de... Não, meus irmãos, às vezes muitas vezes Deus precisa apertar um pouco, dar uma ajustada. Dali a pouco Jacó sai assim: o que aconteceu? Encontrei com Deus. Mas desse jeito? Só que eu quero dizer uma coisa para você: dali para frente a história de Jacó foi outra. Aleluia. Dali para frente a história de Jacó foi mudada, porque por mais que a perna doía, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Aleluia. Encontros com Deus podem produzir alegria, mas encontros com Deus também podem produzir tristezas. Um dia, no capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz que um jovem rico, de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16 ao 30, Mateus 19, 16 ao 30, a Bíblia diz que um jovem rico foi ter com Jesus. A Bíblia diz assim, ao versículo 16: e eis que se aproximando dele um jovem disse: bom mestre, que lhe farei para herdar a vida eterna? E ele disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, pode entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: passagem garantida, estou bem, olha, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? Aí Jesus, que tinha um olhar, irmão, Jesus tinha um olhar de raio-x, tem até hoje. Você sabia que Jesus tem um olhar de raio-x? A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. E quando Deus olha para mim, agora aqui, here now, Ele não está olhando para o meu paletó, que é um paletó muito bonito, bondade de quem me deu. Ele não está olhando para a minha gravata, azul, muito bonita, bondade de quem me deu. Mas Ele está olhando para dentro do meu coração. E quando ele teve encontro com aquele jovem rico, o jovem rico falou assim: estou dentro do céu, agora eu estou dentro. Aí Jesus faz assim, aí falou assim: falta para você uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Nem sempre um encontro com Deus promoverá alegria, porque nem sempre a vida que você leva é segundo a vontade de Deus.
Nem sempre a vida que eu levo, ela está de conformidade com a vontade de Deus. Nem sempre eu estou andando em cima da risca que Deus traçou. Muitas vezes eu estou andando fora. E aí nós vemos muitas vezes essas profecias de baseada dizendo assim: Deus está com todo mundo aí, calma. Não é assim, irmãos. Muitas vezes você vem no culto e quando você pensa que não, dá de cara com Deus. E Deus conhece o teu coração. Deus sabe do teu coração. Olha, irmão, não é o que você está fazendo, mas é como você está fazendo. Aleluia. Deus está olhando neste momento para o teu coração. Irmão, e aí ninguém engana Deus. O jovem rico pensou que estava dentro do céu, e aí Jesus falou assim: falta só uma coisa. Irmão, e não é regra vender tudo e dar aos pobres. Aquele jovem estava preso nas coisas materiais. Eu não sei o que é que te prende hoje à noite. Eu não sei o que é que te segura hoje à noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre você e eu vamos sair do culto felizes por termos tido um encontro com Deus e com a sua palavra. Muitas vezes, por termos tido um encontro com Deus e com a sua palavra, Ele mexe lá onde ninguém consegue enxergar, porque a palavra de Deus, ela entra no profundo das juntas e medulas, ela é como a espada de dois gumes, e ela não volta vazia, sem antes produzir para Deus o motivo pelo qual ela foi enviada. Louvado seja o nome de Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos diante de Deus desconfortáveis, porque a palavra de Deus é o melhor espelho que o homem, que a mulher pode ter, onde ele vê a sua realidade. E muitas vezes, meus irmãos, o encontro com Deus promove isto. Aleluia. Lembra de um homem no capítulo 9, eu amo o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Paulo, um homem importante, inteligente, um homem muito bem formado, e achando que estava certo, tinha carta dos governadores, estava indo pelo caminho de Damasco para judiar dos crentes, para matar os crentes. Quem que era esse homem? Esse homem, a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Ele prendia os crentes, maltratava os crentes, arrastava os crentes. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que um dia esse homem estava indo em caminho de Damasco. Deixa eu ver aqui, Atos capítulo 9, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, chegando perto do seu destino, Damasco, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor do céu, o fulgor do céu. Nós cantamos hoje no coral que mora a paz em seu fulgor. Como que é que nós cantamos? Paz, prazer em seu fulgor habitam lá. Paz, prazer em seu fulgor. Mas Paulo, no caminho de Damasco, quando ele foi envolvido pelo fulgor de Deus, eu não sei se ele estava num jumento, não sei se ele estava num camelo, eu acredito que ele estava num cavalo. Ele caiu em terra, e indo, aconteceu que, chegando perto de Damasco, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha o encontro de Saulo com Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ouvindo aquela voz, Saulo disse assim: quem é, Senhor? O bravão, o matador.
aquele que prendia, agora, meus irmãos, estava em cima de um cavalo. De repente ele tem um encontro com Deus e ele cai deitado na mesa de cirurgia de Deus. Plum! Mas deitado, irmão, na mesa de cirurgia de Deus, com coração de pedra. E antes da cirurgia ele escuta assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, fortão? Matador! Quem és, Senhor? Agora, irmão, está chamando a voz de Senhor. Quem é, Senhor? A voz é tão poderosa que ele já reconhece: é Senhor. É maior do que eu, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem um encontro real com Deus já reconhece que Deus é poderoso e que é Senhor da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmão, essas pessoas queixo duro, que não, tem que ser do meu jeito, é porque não teve encontro ainda com Deus. Não teve encontro. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, pum, encontro com Deus, cai direto na mesa de cirurgia com Deus, e com o peito aberto. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas não, eu não persigo Jesus, eu persigo, não, eu sou, deixa eu dar um conselho para você, Paulo. Duro é para ti dar murro em ponta de ferro. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. E aí Paulo cai daquele jeito, irmão. Depois que ele ouve Jesus falar com ele, ele fala assim: Senhor, que queres que eu te faça? Oh, glória a Deus. Como é bom ter um encontro com Deus. O servo, quando ele tem um encontro com Deus, ele fala assim: Senhor, que queres que eu te faça? Senhor, eu te reconheço que o Senhor é grande e que eu sou pequeno. Que queres que eu te faça? E aí aí Deus fala assim para Paulo: Paulo, eu quero que você se levanta. Quando ele levanta, ele está cego. Eu quero que você vá na casa de Simão. É Simão? E havendo em Damasco Ananias. É muito legal essa história aqui. Que na hora que Paulo cai aqui, Deus está falando com Paulo aqui, ao mesmo tempo está falando com Ananias lá. E Deus fala para Paulo assim: ó, você vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e fique lá, até eu lhe dar alguma orientação. Fica lá. E aí Deus vai lá, fala com Ananias e fala: vai, eu quero que você tenha um encontro com Paulo. Não, mas Paulo é o Paulo mesmo, matador de onça? É ele mesmo, eu quero que você vá lá. Ele fala: não, Senhor, vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido, ele teve um encontro comigo. E quando Ananias chega na casa de Judas, cadê Paulo? Teve um encontro com Jesus. Como é que Paulo está? Está falando em língua? Como é que... Não, está assim, ó, não estou enxergando nada. Onde está? Não sei, não estou vendo nada. O que aconteceu? Eu tive encontro com Deus. Eu tive encontro com Deus. Irmão, nem sempre que você tiver um encontro com Deus, você vai ser curado. Não, irmão, às vezes Deus vai tratar com você naquilo que você precisa ser tratado. E agora está Paulo lá. E Paulo não come, não fala nada, e esperando. E chega Ananias na casa de Judas para orar pelo homem bravo que teve um encontro com Deus e agora está mansinho, mansinho, mansinho. Eu sou, eu faço, eu sou isso. Não, não é nada. Eu não sou nada. Você não é nada. Deus é tudo. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eu quero terminar a minha fala parado em Paulo, porque Paulo, para mim, como crente no Novo Testamento, é o maior exemplo. Eu não sei para você, mas Paulo, para mim, foi um grande exemplo.
tanto que ninguém disse o que ele disse, deixou registrado lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele falou assim: sede meus imitadores. Tem coragem de falar isso, irmão? Pode fazer o que eu faço. Onde eu tirar o pé, você põe o teu. Ele dizia assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, exemplo maravilhoso. Moisés não disse isso, Abraão não disse isso, os profetas não disseram isso, mas um homem que teve encontro com Jesus no Novo Testamento, ele diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E como aquele homem chamado por Deus, meus irmãos, teve um encontro genuíno com Cristo, e Deus muda a vida dele, Deus transforma a vida dele. Agora ele se torna um homem amigável, um homem, embora a igreja não acreditasse, a igreja não acreditava em Paulo, precisou Barnabé dar uma força para ele, colocar ele debaixo do paletó de Barnabé, falar assim: Paulo, vai embora aqui de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Paulo foi embora de Jerusalém, a igreja de Jerusalém teve paz. Ô irmão, um homem que teve encontro com Deus, agora precisa ir embora da igreja para a igreja ter paz. Entra no processo de Deus, de mudança, o processo de transformação de Deus. E eu quero dizer para você aqui, como profeta de Deus hoje à noite, você está no processo de mudança de Deus, de transformação de Deus. Eu não sei se você estava aqui no dia que o irmão João Alves pregou aqui. Faz assim, irmão João, com a mão. Ele pregou sobre a purificação do homem. Olha, irmão, Deus já tirou você do charco de lodo, agora Deus está tirando o lodo de você. Eu não esqueço aquele dia que o senhor pregou isso, irmão João, que Deus está escovando a gente para que a gente fique limpo. Do charco ele já nos tirou, agora ele está tirando as arestas que ficaram sujando as nossas roupas. Louvado seja o nome de Jesus. E é um processo muitas vezes dolorido, mas é um processo de Deus na tua vida. Às vezes é um processo difícil, mas é um processo de Deus na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: é melhor sofrer com Deus do que passar qualquer alegria ou bonança sem Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Sede meus imitadores, um mestre discipulador. Sede meus imitadores. Está vendo como eu estou vestido? Paulo, não estou falando de mim. Se vista do jeito que eu me visto. Está vendo o jeito que eu falo? Fale do jeito que eu falo. Está vendo o jeito que eu ando? Ande do jeito que eu ando. Isso, irmãos, é exemplo de Deus para a nossa vida. Ah, louvado seja Deus. Paulo vivia reclamando? Paulo vivia se lamentando? Não. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, Paulo diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizendo: sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Quanto que está a gasolina? Irmão, eu vou economizar, eu sei ser pobre. Paulo está falando isso. Eu sei ser pobre, eu sei ser rico e sei ser pobre. Em tudo eu estou instruído. Agora, meus irmãos, quer ser imitador de um homem que teve um encontro com Deus? Aprenda a se adequar. Aprenda se adequar à situação. Paulo falou: eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Sei ter fartura, mas também sei ter fome, tanto a ter abundância quanto a ter
necessidade. E aí ele termina o versículo 13 dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Eu tive um encontro com Jesus, e Jesus encheu meu coração. Independente da situação deste mundo, a minha confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso, meus irmãos, que quando Paulo e Silas vai preso, eles não se desesperam. Poxa, está difícil, tem problema, não está fácil, mas Paulo e Silas estão presos, irmão. E no calabouço, fedido, esgoto do palácio. Você não está nessa, tem alguém aqui que está nessa? E meus irmãos, presos os pés, preso as mãos, cheio de barata. Quem tem medo de barata aqui? De rato? Está lá Paulo preso e olha para Silas. E agora? Olha que posição. Esperando o julgamento. Sabe por quê? Qual o crime que eles tiveram? Sabe qual o crime deles? Pregar o evangelho. E aí, Paulo? E aí, Silas? O que nós vamos fazer? Tira aquele louvor lá. Qual? O 186. 186, você faz primeiro, eu faço segundo? Vai, então vai lá. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tenta. Como que é a outra estrofe? Como que é a outra? Entendi tudo. Não, essa é a última. Esse eu já cantei. 186. E a terceira? Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Preso. Nele tenho vigor e destreza para lutar. A gasolina está... Não. Vai lá, a última. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aí eles terminam de cantar, de repente a prisão começa assim, Deus manda um terremoto do céu, e as prisões começam a se abrir. O carcereiro fica desesperado, querendo se matar, e Paulo fala: não se mata não. E ele falou: o que eu faço então para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, 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 aleluia. Paulo, não vá para Jerusalém. E vem duas profetas dizendo: não vá, porque lá vão te prender. E uma pega uma cinta, se prende, para dar o exemplo, fala: Paulo, não vá. Aí ele diz assim: ei, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja Deus. E eu vou usar mais um texto aqui, porque me falta um minuto, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Oh glória! A tribulação?
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que me amou. E digo mais, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, eu vou fazer a lista, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você, crente, que teve um encontro com Deus: Cristo, o motivo da tua alegria, Cristo, o motivo da tua satisfação, Cristo, o motivo do teu prazer, aleluia. Habitam lá prazer e paz em seu fulgor. Se você está sentindo o brilho de Cristo aqui hoje nessa noite, você está sentindo prazer em Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E eu termino com essas palavras. Eu queria chegar, irmãos, lá no naufrágio de Paulo, mas não vai dar. E você lê Atos capítulo número 27. Homem terrível. Escapa do naufrágio, a cobra pega. E ele termina a sua vida dizendo assim: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me espera a coroa da justiça, na qual o justo juiz ele me dará. Oh, louvado seja Deus. Quero andar de valor em valor e seguir. Qual que é a altura que estava, Débora? Qual que é a original que está aí? Fá maior. Aceitou, né? Quero andar de valor. Fiquemos de pé, meus irmãos, e seguir no céu a coroa. Em Jesus, em Jesus, no combate, nele dei destreza pra lutar e pra ser. Para terminarmos o culto, eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará. Aleluia. Quero andar seguir, Senhor, é que um dia